Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a essa nossa nova partilha, essa nossa nova conversa, ainda continuando esse itinerário do seminário de vida. Nós já falamos sobre o amor de Deus, né? A Clarice falou sobre o amor de Deus, nós já falamos sobre o pecado e a salvação. Se você não assistiu essas aulas ainda, é importante que você assista, certo? Essas duas palestras, né? Esses dois temas ali que são importantes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o senhorio de Jesus. E aqui tudo que eu falo na vida, tudo eu falo assim, isso é importante, né? Mas, enfim, quando nós paramos para pensar que Deus nos ama de maneira pessoal, veja, não é o mundo que Deus ama. Deus ama você. Deus ama você. Não é você e o seu esposo. Deus ama você. Não é você e a sua esposa. É você. Deus me ama. Eric Bispo Tenório. Deus me ama de maneira pessoal. De maneira gratuita, ou seja, sem pedir nada em troca. De maneira de fato individual. Então não é o coletivo. Deus me ama de modo eterno. Desde sempre Deus pensou em mim e para sempre Deus me ama. Ah, mas eu fui para o inferno, mas Deus continua amando aquela alma, aquela pessoa. Deus continua amando. Então, veja, quando eu me deparo com um amor como esse, que é um amor sem medida, sem comparação, e, além disso, eu, eu me deparo com a salvação que Deus traz a mim, onde Deus envia o seu próprio Filho para me salvar, para me libertar do pecado, para me libertar da escravidão e da morte. E a forma como Jesus morre não é uma forma qualquer. Jesus ele morre na cruz. A forma mais dolorosa possível é a forma como Jesus morreu por nós, para nos salvar, para nos dar essa salvação. Eu falei isso agora há pouco, né, na outra partilha que a gente fez, no vídeo anterior, se você olhar, a gente falou sobre isso. Jesus poderia ter feito assim, salve o homem, que o homem seja salvo. O homem seria salvo, porque era Deus. Como Jesus falava, que volte a ouvir, que volte a enxergar, e as pessoas voltavam, eram curadas. Jesus poderia ter dito, salve o homem, acabou. Mas não, a forma como Jesus quis nos salvar é a única forma pelo amor. Porque quem ama se coloca no lugar do outro. Quem ama se coloca naquele lugar. Uma mãe que ama seu filho, por exemplo, quando o nosso filho está doente, a gente fala: meu Deus, eu poderia estar no lugar dele. Veja, a forma como nós queremos demonstrar o nosso amor e a nossa preocupação é se colocando no lugar do outro. Jesus fez isso. Nós não podemos fazer. Né? Quando o nosso filho está doente, minha filha Luísa, quando ela está doente, meu Deus do céu. O Joãozinho, a Letícia, quando os meus filhos estão doentes, eu prefiro eu estar doente. 1000 vezes. Mas eu não consigo trocar de lugar com ele. Eu preciso sofrer com ele. E eu preciso ensiná-lo também a sofrer. Né? É preciso que ele aprenda, que ele passe por aquilo também. Eu sei que é muito doloroso, assim, mas é preciso que nós aprendamos também a conviver com isso. E os nossos filhos também. Mas o ponto que eu quero falar é que Jesus pôde dar a vida dele no lugar da gente. Trocar a vida dele pela nossa. E aí Jesus o fez na cruz. E aí quando eu me deparo com isso, quando eu vejo quando eu passo por alguém na rua, sei lá, qualquer pessoa, e a pessoa faz um gesto comigo, Eric, você quer um cafezinho? Eu falo, opa, quero, quero. Como é que eu falo? Eu falo, obrigado, obrigado. O que significa a palavra obrigado? Que eu estou obrigado a fazer algo pelo outro. É uma troca de obrigação. Isso é o que vem, é de onde vem a palavra obrigado. Tanto é que, não sei se por relativismo, não sei por que motivo, mas a gente tem uma sociedade que tenta trocar essa palavra, né? Não sei o que, gratidão. Quando você fala obrigado, você está se obrigando a corresponder à bondade do outro. E o gratidão não é gratidão, né? Mas tudo bem. Quando nós
nos deparamos com qualquer gesto bom e a gente fala obrigado, eu estou me colocando nessa situação de fazer algo pelo outro. Imagine então por Jesus que deu a vida por mim, que trocou a vida dele pela minha, que morreu no meu lugar. Eu preciso então, de certa forma, eu entro numa dinâmica de ser grato, tão grato a Deus, porque eu fui tão amado, tão tocado, tão salvo, essa é a palavra, eu fui salvo, que eu quero me colocar numa posição de corresponder, de me obrigar também a estar disponível para Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, isso é o senhorio de Jesus. Eu vou declarar, por isso, que o Senhor é o Senhor da minha vida, que é Ele quem conduz a minha família, que é Ele quem conduz os meus passos, que é Ele quem me guia. Mas é importante a gente estar atento para falar isso, porque é importante que a gente diga: o Senhor é o Senhor da minha vida, Jesus, tu és o Senhor da minha vida, mas não só de palavras, mas também nos meus atos eu buscar corresponder. Senhor, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor das minhas finanças, tu és o Senhor dos meus bens, tu és o Senhor da minha casa, dos meus filhos, tu és o meu Senhor. Cuida da minha vida. É importante que a gente reze dizendo que Jesus é o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. No nosso dia a dia, um ejaculatório, Senhor, tu és o Senhor da minha vida. Tal situação eu estou meio preocupado aqui. Mas tu és o Senhor da minha vida. Tu podes resolver. Conversa com Deus. Pede ajuda a Deus. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente não acredita. Entenda aqui, só uma observação. Ansiedade é um problema. É um problema de saúde, muitas vezes, psicológico mesmo, que precisa de tratamento. Ah, estou com crise de ansiedade. Tem que tratar. Não é isso que eu estou dizendo, certo? Não é nesse sentido. Mas às vezes eu fico ansioso, eu fico mal, eu fico preocupado. No fundo, porque eu quero segurar as coisas com as minhas próprias mãos. E eu não acredito tanto assim que Jesus é o Senhor da minha vida. Entende? Que Ele pode tudo, que Ele pode transformar qualquer coisa, que Ele pode curar, que Ele pode mudar, se Ele quiser. E aí, às vezes, eu entro numa dinâmica de que eu sou o Senhor da minha vida, ou o meu marido, a minha esposa é o Senhor, a Senhora da minha vida. É muito comum que a gente faça isso com os nossos filhos. Às vezes a gente, eu não vou não para a igreja hoje. Por quê? Porque eu não posso, eu tenho que ficar com meu filho. Claro, tem que ficar mesmo. Tem que ficar com seu filho. Agora, eu não posso me afastar de Deus por conta do meu filho, não. Eu não posso deixar de frequentar as missas. Eu não posso deixar de frequentar também uma pastoral. De servir a Deus, servir a igreja por conta do meu filho. Se não, o teu filho, que de fato é muito importante, pode se tornar o Senhor da sua vida. E não mais Deus. Entende? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus não fala para nós não amarmos os nossos, renegarmos os nossos. Mas eu preciso ter cada um no seu lugar. Quando eu sei quem é o centro da minha vida, que é Jesus, todas as outras coisas elas se encaixam perfeitamente. Perfeitamente. Eu amo muito a Clarice, amo muito, amo muito, amo muito. Eu amo muito a Luísa, a Letícia e o João, eu amo muito meus filhos, muito. Eu daria minha vida por eles, daria, por todos eles. Sem pensar. Sem pensar, eu trocaria minha vida pela deles. Não é possível muitas vezes, mas eu faria. Caso me desse a oportunidade, eu trocaria. Mas eu preciso amar muito mais a Deus. Muito mais a Deus. Entende? Então, eu não posso ser escravo do meu filho.
porque Ele passa a ser o meu Senhor. Eu não posso ser escravo do meu relacionamento, porque senão isso se torna o centro da minha vida. A minha esposa, meu esposo, meu namorado, meu noivo, se torna o centro da minha vida e não mais Deus. E isso é um grande risco que nós corremos. Ou o meu trabalho também. Às vezes a gente está preocupado com a questão financeira da nossa casa e eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, preciso ganhar mais dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro. E aí eu deixo de viver a minha religião, deixo de viver a minha fé para trabalhar mais. Estou dizendo que você não precisa trabalhar, não. Tem que trabalhar mesmo. Tem que suar, tem que dar o gás. Mas eu não posso deixar que o meu trabalho, que o meu emprego se torne o centro da minha vida, não. Eu vou à missa corrido porque eu estou no trabalho e eu tenho que sair. A minha vida se torna tudo às pressas. Em que momento eu paro para rezar? Para me concentrar também ali em Deus, com Deus. Porque quando nós fazemos tudo de forma ordenada, quando eu coloco Deus no centro, tudo se ordena, tudo encontra o seu devido lugar. Então, se eu reconheço que Deus é o Senhor da minha vida, eu preciso, com atitudes e palavras, reconhecer e declarar que o Senhor é o Senhor da minha vida. É o Senhor. Então, eu vou tirar um momento do meu dia ali como um compromisso para rezar. Não vamos você rezar 3 horas, 4 horas, não. Para rezar 5, 10 minutos do teu dia. Para rezar. Sem estar no telefone. Porque a rede social, o smartphone, ele se torna o nosso senhor, muitas vezes. Eu não consigo ir ao banheiro sem levar meu celular. Eu não consigo sentar para almoçar sem levar meu celular. Meu filho não almoça sem o telefone. Ele não come se não tiver com o telefone. Isso vai se tornando o senhor da nossa vida. Então, eu vou parar um momento do meu dia, vou desligar meu celular e eu vou me concentrar em rezar, em meditar a palavra de Deus, em conversar com Deus, em falar para Ele as minhas preocupações, em falar para Ele as minhas angústias. Porque o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa família. E o teu marido, a tua esposa, por mais que eles sejam importantes, que são os teus filhos, por mais que sejam importantes, porque são, eles não podem ser o centro. Não podem. Porque esse lugar, ele precisa ser ocupado por Deus. Deus precisa ocupar o centro da nossa família, o centro do nosso coração. Ele precisa ocupar esse lugar. Então, medita um pouco sobre isso. Para pensar assim, meu Deus, você está sendo o centro da minha vida? Ou eu estou colocando outras coisas, outras pessoas no teu lugar? Eu estou colocando... Tem um evangelho famoso que fala assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Né? Ou um será o teu Deus, ou o outro será. Não necessariamente o dinheiro ali, dinheiro, mas tantas coisas que nós colocamos, coisas pequenas, meu Deus, ali no lugar de Deus. Eu sempre uso um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava num dia que eu queria rezar. Tem um dia que você acorda querendo rezar, não tem? Tem dia. Esse era um dia que eu estava querendo rezar. Aí eu fiz, rapaz, eu vou assistir um episódio na Netflix e depois eu vou rezar um domingo, eu estava com tempo. E vou rezar. Aí eu comecei a assistir um episódio da série que eu tava assistindo lá, não lembro nem qual era. E aí as séries da Netflix, elas terminam assim, o mundo se acabando, né? Aí assim, meu Deus, o que aconteceu? Era um episódio que eu ia rezar. E a Netflix fez 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu vou assistir mais um. Ou seja, eu troquei a minha oração por estar assistindo Netflix. Veja, não é Netflix que é o mal, não é. Mas eu troquei Deus por aquele momento. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu troquei Deus ali. Aí quando eu me toquei, eu falei, meu Deus, eu já tô no segundo, terceiro episódio. E eu vou rezar. Aí desliguei a televisão e fui rezar. Rezei, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Eu ia conseguir rezar. Mas eu teria trocado a minha oração naquele dia, o meu momento de estar com Deus, por qualquer coisa. Qualquer coisa, porque aquilo ali era besteira. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado
do que nós colocamos como centro da nossa vida, do nosso dia, do nosso relacionamento. Precisa ser Deus o centro do meu relacionamento, meu e da minha esposa. Por isso que é tão importante que de maneira pessoal eu me relacione com Deus. Porque aí também, como família, nós vamos nos relacionar com Deus. E os teus filhos, eles vão ver você e a sua esposa, ou você e o seu esposo, se relacionando com Deus. E os teus filhos vão falar: mas espera aí, se meu pai ele se dobra, ele se prostra diante de alguém, meu pai é o meu herói. É ele quem protege a nossa casa, a nossa família. A minha mãe é a mulher mais importante da minha vida. É ela quem cuida da gente. Se ela pede para alguém cuidar dela, esse alguém é muito importante. E os teus filhos eles vão entrar na dinâmica de também confiarem e acreditarem em Deus, porque eles veem você confiando, rezando e acreditando em Deus. Então, resumindo, meus irmãos, por favor, deixemos que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Que Ele seja o centro. Porque se Ele é o centro da nossa vida, tudo se organiza. Tudo se organiza. Tudo encontra o seu devido lugar. Eu trabalho bem, eu trabalho melhor. Os meus filhos vão estar bem educados, bem criados, sem ter ausência de pai e de mãe. A minha esposa, o meu esposo, ele vai receber a devida atenção. A minha casa, o meu lar vai receber a devida atenção. Eu vou trabalhar buscando ganhar melhor, ganhando bem, para também suprir as necessidades da minha família. O Senhor ele precisa ser o centro. Ele precisa estar no centro da nossa vida. Amém? Então, que Deus abençoe. Nós nos vemos numa próxima aula, numa próxima conversa, num próximo curso, num próximo. Deus abençoe.